Tem um novo equilíbrio de forças no Legislativo. Na Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, se reelege presidente com o apoio de governistas e oposicionistas. No Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, consegue a reeleição ao derrotar Rogério Marinho, do PL. Na reabertura de trabalhos do STF, a presidente da Casa, Rosa Weber, e o presidente Lula reiteram a importância do judiciário na defesa contra o arbítrio. O Ministério da Saúde divulga o cronograma para melhorar os índices de vacinação no país. Em Roraima, procuradores da República fiscalizam o atendimento aos Yanomami. Alagamentos interditam a principal rodovia entre São Paulo e o sul do Brasil. E começa a contagem regressiva para donos de armas fornecerem informações à Polícia Federal. O Jornal Nacional está começando. O Congresso Nacional deu início hoje aos trabalhos legislativos de 2023. Na Câmara, depois da posse dos deputados eleitos em outubro do ano passado, Arthur Lira, do Progressistas, foi reeleito presidente com 464 votos, a maior votação para a presidência na história da casa. A cerimônia começou às 10 da manhã com segurança reforçada. Dos 513 deputados, 295 foram reeleitos. 201 assumiram pela primeira vez. 17 já haviam sido deputados em legislaturas anteriores e estão retornando. No plenário lotado de convidados e familiares, os deputados ouviram o termo de posse lido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Em seguida, um a um, os parlamentares foram chamados para fazer o juramento. Um grupo de deputados bolsonaristas protestou contra o presidente Lula. 8 ministros de Lula, que se elegeram deputados, foram exonerados temporariamente para assumir o mandato e votar na eleição da mesa diretora. Durante a cerimônia, o pai de Arthur Lira, Benedito de Lira, prefeito de Barra de São Miguel, em Alagoas, passou mal. Ele tem 80 anos, foi levado para um posto médico dentro do plenário e de lá seguiu para um hospital. A sessão foi suspensa e retomada minutos depois, presidida pelo deputado Átila Lins, do PSD. Lira retornou ao plenário, também fez o juramento e foi aplaudido. Pouco antes das 5 da tarde, os deputados voltaram ao plenário para escolher pelo voto secreto os 11 integrantes da mesa diretora da Câmara, que vai comandar a casa pelos próximos 2 anos. O principal cargo em disputa era a presidência da Câmara. Foram 3 candidatos. Marcel Van Hatten, do Novo, foi o primeiro a discursar. Ele disse que se candidatou para o cargo pela 3ª vez para ser o representante da oposição ao governo Lula. Não é possível que este parlamento, renovado pela população brasileira e que teve muitos dos votos dos senhores parlamentares reeleitos, defendendo pautas conservadoras ou liberais, pautas de direita, não ter um representante que defenda essas mesmas pautas com transparência e veemência na tribuna da Casa Legislativa nesse dia. Arthur Lira, que tentava a reeleição, formou um bloco com 20 partidos, entre eles o PT de Lula e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fez um balanço do primeiro mandato, prometeu priorizar uma reforma tributária e trabalhar em conjunto com o Executivo. Quero estabelecer com o Poder Executivo não uma relação de subordinação, mas de um pacto para aprimorar e avançar nas políticas públicas. Inclusive faço a defesa firme do nosso sagrado direito à liberdade de expressão, desde que isso não represente uma ameaça ao único regime que nos concede esse direito, que é a nossa democracia. O último a discursar, Chico Alencar, do PSOL, além do próprio partido, tinha apoio da rede. Ele lembrou dos atos golpistas de janeiro, foi aplaudido por muitos deputados e vaiado por outros.
Chico Alencar defendeu a independência da Câmara. Nós temos que democratizar o orçamento, democratizar a Câmara. A delegação honrosa do povo que nos colocou aqui não é um cheque em branco permanente. Nós não queremos uma Câmara nem carimbadora, homologadora, meramente acocorada aos desejos de qualquer executivo, nem uma Câmara chantagista, embarreadora. Depois dos discursos, os deputados iniciaram a votação, feita em 12 urnas instaladas no plenário e no Salão Verde. Às 7h30 o deputado Arthur Lira foi reeleito com 464 votos. É a maior votação obtida por um candidato à presidência da Câmara na história. Chico Alencar recebeu 21 votos, Marcel Van Hatten 19. Outros 5 deputados votaram em branco. Falamos ao vivo agora aqui da Câmara dos Deputados para dar os detalhes do discurso da vitória de Arthur Lira. Ele disse que o Brasil tem que saber conciliar os problemas sociais com as questões econômicas. Que todos aqueles que vandalizaram, invadiram os prédios do Congresso, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, vão ser punidos com rigor. E fez uma defesa veemente da democracia. Disse que a democracia brasileira está madura e que todos têm que assumir suas responsabilidades. Neste Brasil, não há mais espaço para aqueles que atentam contra os poderes que simbolizam a nossa democracia. Esta casa não acolherá, defenderá ou referendará nenhum ato, discurso ou manifestação que atente contra a democracia. Quem assim atuar terá a repulsa deste parlamento, a rejeição do povo brasileiro e os rigores da lei. Para aqueles que depredaram, vandalizaram e envergonharam o povo brasileiro, haverá sim o rigor da lei. Lira também já deu posse aos outros 10 integrantes da mesa diretora que também foram eleitos hoje. Agora há pouco, o presidente Lula disse em uma rede social que já telefonou para Lira e para o senador Rodrigo Pacheco para parabenizá-los pela reeleição. Renata, Bonner. Obrigado, Júlio. No Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, foi reeleito para a presidência da Casa por mais 2 anos. Ele teve apoio do Palácio do Planalto. Famílias inteiras vieram para a posse dos 27 senadores eleitos. Entre eles, 4 ministros do governo Lula, que foram exonerados para que pudessem assumir seus mandatos. Wellington Dias e Camilo Santana, do PT. Flávio Dino, PSB. E Renan Filho, MDB. O senador Otto Alencar, do PSD, foi escolhido para ler o juramento de posse. Em seguida, os novos senadores prometeram cumprir a Constituição e honrar seus estados. Os outros 54 senadores estão no meio do mandato. Tem mais 4 anos no Senado. Carlos Fávaro, do PSD, é um deles. Ministro que também foi exonerado, mas apenas para votar na eleição de hoje. Posse encerrada, começou a sessão para eleger o próximo presidente. Eduardo Girão, do Podemos, tinha lançado a candidatura, sem ter o apoio do próprio partido, mas retirou sua candidatura hoje e passou a pedir votos para Rogério Marinho, do PL. Rodrigo Pacheco, do PSD, que busca a reeleição, foi o segundo a discursar. Pacheco tem apoio do Palácio do Planalto e falou em defesa do diálogo. Ele defendeu sua gestão no comando do Senado, lembrou a atuação da casa durante a pandemia da Covid e elencou as prioridades para os próximos anos. A reforma tributária, um novo arcabouço fiscal, porque não podemos admitir que se continue a arrecadação confusa do sistema tributário brasileiro, tampouco podemos permitir que se acabe com a responsabilidade fiscal no nosso país, que é uma conquista da modernidade, e nós temos que garantir que se combata a gastança desenfreada do Estado brasileiro. E a propósito de Estado, que busquemos um Estado necessário, o enxugamento da máquina, arrecadação sustentável, corte de gastos públicos, e temos que cobrar ao governo federal corte de despesas. O último a discursar, Rogério Marinho, do PL, agradeceu Eduardo Girão por ter retirado a candidatura e
e se colocou como candidato da alternância de poder na casa. Ex-ministro de Bolsonaro, Marinho defendeu a independência do Legislativo e criticou os atos terroristas de 8 de janeiro. Atos assim precisam ser fortemente repudiados e aqueles que forem identificados punidos pelo Judiciário com o devido processo legal. A democracia é a nossa bandeira, senhor presidente, e une todos que a professam, independente de suas convicções políticas e cores partidárias. Eu repudio todos os que não entendem ser a democracia convivência de contrários. A votação começou às 5 da tarde, com os dois candidatos negociando até o último momento apoios individuais, independentemente da orientação dos partidos. Às 6h10 começou a contagem dos votos e 8 minutos depois, Rodrigo Pacheco alcançou o mínimo necessário, 41 do total de 81 votos. Estava reeleito. Ele teve no final 49 votos e Rogério Marinho 32. Ainda no plenário, Pacheco recebeu os cumprimentos do adversário e dos colegas e, por telefone, os parabéns do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, Rodrigo Pacheco ocupou a cadeira do presidente e fez o primeiro discurso já reeleito. Disse que as disputas democráticas fortalecem as instituições. O recado que o Senado Federal dá ao Brasil agora é que manteremos a defesa intransigente da democracia. O resultado que se tem dos atos antidemocráticos e dos crimes que aqui ocorreram no dia 8 de janeiro do presente ano é o surgimento de uma responsabilidade que se impõe a cada senador e a cada senadora da República. Qual seja, que tenhamos a atenção, a dedicação e as ações redobradas de preservação da nossa democracia. E quero concluir dizendo que a democracia está de pé pelo trabalho de quem se dispõe ao diálogo e não ao confronto. E continuaremos de pé, defendendo e honrando esta nação. Amanhã, os senadores vão definir os titulares dos outros cargos da mesa diretora do Senado. Os trabalhos no Poder Judiciário também recomeçaram hoje. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, afirmou que a democracia permanece inabalável. No Palácio dos Guardiões da Constituição, hoje a entrada foi de novo pela porta da frente. 24 dias depois do ataque de golpistas, a democracia raiou soberana na sede do STF. Antes dos discursos, o Supremo exibiu um vídeo da invasão do dia 8 de janeiro e a recuperação do prédio. Na cerimônia, dezenas de representantes diplomáticos, autoridades de todos os poderes. A primeira a falar em tom emocionado foi a presidente da Corte, ministra Rosa Weber. Ela foi enfática na condenação dos atos golpistas, reforçou que a tentativa de desestabilizar a República surtiu efeito contrário e fortaleceu a harmonia entre os poderes. Que os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado deste tribunal, o regime democrático permanentemente cultuado permanece inabalável. Frustrado restou o real objetivo dos que assaltaram as instituições democráticas. O ultraje só poderia resultar, como resultou, no enaltecimento da dignidade da justiça e no fortalecimento do valor insubstituível do princípio democrático, jamais no aviltamento do Poder Judiciário. A ministra afirmou que todos os que contribuíram de alguma forma e participaram da invasão vão ser punidos. Mesmo que desejassem destruir 1000 vezes o Supremo Tribunal Federal, subsistiria incólume o sentimento de reverência desta Casa pelo Estado Democrático de Direito. E 1001 vezes reconstruiríamos seu prédio, como fizemos agora, sem interromper um só instante o exercício da jurisdição,
graças à tenacidade dos que respeitam as instituições e amam a democracia. Assevero, em nome do Supremo Tribunal Federal, que uma vez erguida da justiça a clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fez um balanço da atuação do Ministério Público diante do vandalismo do dia 8. Até agora, a PGR ofereceu 525 denúncias contra os golpistas. Aras disse que a urna trouxe a manifestação da maioria e agora é preciso seguir em frente. É hora de pacificar. É hora de reconciliar. A sociedade passou por um certame eleitoral. A majoritariedade inerente a este processo eleitoral se expressou nas urnas. É hora de voltarmos à normalidade das instituições e das pessoas. O presidente Lula destacou a importância do STF como guardião da Constituição. Daqui desta sala, contra a qual se votou o mais concentrado ódio dos agressores, partiram decisões corajosas e absolutamente necessárias para enfrentar e deter o retrocesso, o negacionismo e a violência política. Em defesa da Constituição e dos direitos, esta Corte atuou durante a pandemia para tirar da inação um governo que se recusava a atender às necessidades básicas da população. Atuou para enfrentar a indústria de mentiras no submundo das redes sociais e para coibir os mais notórios propagadores do ódio político. Atuou por meio de seus representantes na Justiça Eleitoral para garantir nosso avançado processo eletrônico de votação e a própria realização das eleições do último ano. Esta Corte atuou e continua atuando para identificar e responsabilizar por seus crimes aqueles que atentaram de maneira selvagem contra a vontade das urnas. A história há de registrar e reconhecer esta página heróica do judiciário brasileiro. Lula reforçou a necessidade de mobilização dos poderes para enfrentar os problemas do país. O povo brasileiro não quer conflitos entre as instituições, não quer agressões, intimidações, nem o silêncio dos poderes constituídos. O povo brasileiro quer e precisa, isto sim, de muito trabalho, dedicação e esforços dos três poderes no sentido de reconstruir o Brasil. Nossos reais inimigos são outros: a fome, a desigualdade, a falta de oportunidades, o extremismo e a violência política, a destruição ambiental e a crise climática. Aqui fora, uma das imagens mais significativas que havia sido pichada pelos vândalos foi restaurada. A estátua com os olhos vendados representa a imparcialidade da justiça. E a espada, aqui no colo da estátua, símbolo da força e da coragem para impor o respeito à lei. À tarde, a presidente Rosa Weber e ministros abraçaram simbolicamente o prédio junto aos servidores que recuperaram carpetes, cadeiras. Obras de arte atacadas voltaram ao seu lugar, inclusive os bustos das autoridades que escreveram a história do judiciário brasileiro. Destaque para Rui Barbosa. O busto dele é o único que vai permanecer com a marca daquele dia, quando foi derrubado do pedestal. É para que todos se lembrem que o ato golpista do dia 8 passou longe de ferir de morte a democracia brasileira. A seguir, o novo cronograma nacional de vacinação. Em Roraima, procuradores da República fiscalizam o atendimento aos Yanomami. O Ministério da Saúde divulgou o cronograma do Programa Nacional de Vacinação para melhorar os índices de imunização do país.
68 milhões de brasileiros ainda não voltaram aos postos de saúde para receber a primeira dose de reforço da vacina contra a Covid. E 19 milhões não foram tomar a segunda dose. A estratégia para aumentar a vacinação começa no dia 27 de fevereiro, com pessoas mais vulneráveis, quem tem mais de 70 anos, quem vive em instituições de longa permanência, imunocomprometidos, pessoas com deficiência, além de indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Em seguida, pessoas de 60 a 69 anos, depois gestantes e quem acabou de ter filho ou está amamentando. E, por último, os profissionais de saúde. Todo esse grupo vai tomar pela primeira vez no Brasil a vacina bivalente da Pfizer, que garante uma maior proteção contra a variante original da Covid e contra as subvariantes da Omicron. Mas para receber a bivalente, a pessoa precisa ter tomado ao menos 2 doses da vacina contra o coronavírus de qualquer laboratório. A meta é vacinar 52 milhões de pessoas. Em março, a meta é intensificar ainda mais a vacinação contra o coronavírus. Na segunda etapa, vai ser vacinada toda a população de menos de 12 anos de idade, com os outros imunizantes disponíveis contra a Covid. Ainda em março, a etapa 3 da campanha vai focar em crianças de 6 meses a adolescentes de 17 anos. Já abril vai ser o mês da vacinação contra a influenza. A imunização vai priorizar pessoas com mais de 60 anos. Crianças de 6 meses a 4 anos, gestantes e mulheres que acabaram de ter filho ou estão amamentando, pessoas com deficiência, com comorbidades, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, trabalhadores da saúde. E em maio, a estratégia é levar a imunização até as escolas contra poliomielite e sarampo. O desafio do Ministério da Saúde é evitar o retorno dessas doenças. Apenas metade do público-alvo foi vacinada contra o sarampo com 2 doses, quando a meta era pelo menos 95%. A primeira dose de vacinação contra a polio teve cobertura de 72% no ano passado. O ideal seria acima de 90%. O Brasil ele sempre foi muito tradicional na ação de vacinação. O Programa Nacional de Imunização é uma grande conquista do Brasil e a gente precisa resgatar esse programa que ele foi muito ameaçado por conta de discursos negacionistas e, enfim, a população acabou perdendo a confiança na vacinação. O que nós precisamos agora é que as pessoas voltem para os postos de saúde e coloquem em dia a sua caderneta de vacinação e a caderneta de vacinação dos seus filhos. E para isso, nós temos uma rede de saúde ampla, uma rede de saúde capilarizada com salas de vacina, com vacinas disponíveis. Procuradores federais estiveram hoje em Roraima para vistoriar a operação de resgate de indígenas doentes e desnutridos. Os transferidos para hospitais públicos de Boa Vista. A FAB anunciou hoje que já realizou mais de 300 atendimentos no hospital de campanha, inaugurado na última sexta-feira. O objetivo é diminuir a superlotação da Casa de Atendimento ao Indígena, a CASAI, que tem capacidade para atender 300 e já está com 700 pacientes. Os Yanomami passam por uma crise humanitária sem precedentes, graças ao crescimento devastador do garimpo ilegal dentro da reserva. Na semana que vem, o ministro da Defesa, João Múcio, virá a Roraima, junto com o comando das Forças Armadas. O objetivo é acertar os detalhes da operação para expulsar os mais de 20 mil garimpeiros da reserva Yanomami. O ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, anunciou que pediu à Corte o acesso integral a sistemas usados pelo governo na assistência aos Yanomami. A medida faz parte da auditoria que avalia as causas da vulnerabilidade dos povos indígenas e quais ações foram feitas. As ações de solidariedade aos Yanomami continuam. O cardeal arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, está em Boa Vista, representando a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e o Papa Francisco. Ele se encontrou com lideranças indígenas e ouviu relatos. A CNBB doou R$350 mil para ações de ajuda aos indígenas. Sensação que você tem é de um desrespeito profundo em relação aos povos originários, aos povos indígenas. Eu penso que o que nós estamos a ver, que não é uma situação só aqui, nós temos dificuldades também de desnutrição em outras realidades. É uma questão que a sociedade brasileira teria que enfrentar.
Quem quiser ajudar a diminuir o sofrimento dos indígenas Yanomami encontra caminhos seguros no site paraquemdoar.com.br. Em janeiro, o Brasil exportou mais do que importou e a balança comercial registrou um saldo de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. É o melhor janeiro desde 2006 e o primeiro com superávit nos últimos 5 anos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia brasileira em 13,75% ao ano pela 4ª vez seguida. Na avaliação do Copom, as incertezas em relação às contas públicas e a persistência das pressões inflacionárias exigem atenção. O comitê reafirmou que pode voltar a subir os juros se considerar necessário. O Banco Central dos Estados Unidos aumentou os juros básicos pela 8ª vez seguida. A alta de 0,25 ponto percentual levou a taxa para o intervalo de 4,5% a 4,75% ao ano. A seguir, o registro obrigatório de armas de fogo na Polícia Federal. E o velório do americano espancado por policiais. Os donos de armas de fogo têm 60 dias para registrá-las no sistema da Polícia Federal. A decisão é concentrar todos os registros de armas de fogo em um só lugar, o SINARME, Sistema Nacional de Armas. Inclusive o arsenal dos chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, que hoje é controlado pelo Exército. O prazo de 60 dias vale para todas as armas hoje em posse de civis, sejam de uso permitido ou de uso restrito, e mesmo que já estejam registradas em outros sistemas, como o do Exército. O link para o recadastramento já está disponível na página da Polícia Federal. Ao clicar em recadastramento de armas, a pessoa tem que responder a 3 perguntas. Se é proprietária, se comprou a arma depois de 7 de maio de 2019, data do primeiro decreto do então presidente Jair Bolsonaro sobre o tema, e se quer entregar a arma de fogo na campanha de desarmamento. Se a pessoa não quiser entregar a arma, vai para a página do recadastramento e responde a esse formulário. Segundo a Polícia Federal, tem que declarar todas as armas de uma vez. No caso das armas de uso restrito, o proprietário terá também que agendar data para ir a uma delegacia da Polícia Federal, apresentar a arma, o registro no sistema do Exército e a guia de tráfego expedida pelo Comando do Exército. O recadastramento de todo o arsenal em posse de civis já estava previsto no primeiro decreto assinado sobre o tema pelo presidente Lula, no dia 1º de janeiro. O G1 conseguiu dados do Exército via Lei de Acesso à Informação que revelam que de 2019 a 2022, nos 4 anos de mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram concedidos 904 mil novos registros de armas para caçadores, atiradores e colecionadores. Uma média de 691 registros de novas armas por dia, ou 26 armas por hora. E a maior parte dessas armas foi liberada no ano passado. Caberá à Polícia Federal fiscalizar o recadastramento. Segundo a portaria, no fim do prazo de 60 dias, quem não tiver feito o cadastro pode ter a arma apreendida e responder pelos crimes de porte ou posse ilegal de arma de fogo, previstos no Estatuto do Desarmamento. O diretor de Polícia Administrativa da Polícia Federal disse que já pediu as informações do sistema do Exército para comparar com as que forem declaradas e que só hoje cerca de 1.000 pessoas já fizeram o recadastramento. Quem não fizer o recadastramento já se parte da premissa que serão os primeiros que serão fiscalizados. Aquele que recadastrou tudo tranquilo, fez o recadastramento ok, sem menor problema, já partimos da premissa que a situação dele já não é tão ruim. E a fiscalização, então, ela vai ter foco naqueles que não fizeram o recadastramento. Foi velado hoje nos Estados Unidos o corpo do jovem espancado por policiais da cidade de Memphis. A vice-presidente Kamala Harris esteve presente. A família de Tyre Nichols e também de George Floyd, Eric Garner, Breonna Taylor. O reverendo Al Sharpton, um dos mais importantes ativistas dos direitos civis nos Estados Unidos, pediu que se levantassem. Depois convidou a vice-presidente Kamala Harris para um pronunciamento.
Ela pediu ao Congresso americano que aprove a lei que pretende acabar com a chamada imunidade qualificada, que protege policiais de serem processados por civis. O reverendo Al Sharpton reforçou o pedido. Só assim os policiais vão pensar 2 vezes antes de bater, de atirar numa pessoa desarmada, de sufocar Eric Garner, de colocar o joelho no pescoço de George Floyd. Ele também questionou como a polícia mantém a criminalidade baixa no lado branco da cidade de Memphis, sem espancar ninguém até a morte, e não faz o mesmo no lado negro da cidade. E disse, não estamos pedindo nada especial. Estamos pedindo para sermos tratados de maneira igual e justa. A família de Tyre contou como ele era. A mãe foi a última a falar e reforçou o pedido de aprovação de uma reforma policial. Se isso não for feito, quando a próxima criança morrer, o sangue dela estará nas mãos deles. O racismo e a violência policial estão enraizados na cidade de Memphis. O funeral de Tyre Nichols é o episódio mais recente dessa história que se repete. Há mais de 1 século e meio, em 1866, multidões lideradas por policiais brancos mataram 46 negros, estupraram mulheres, incendiaram escolas e igrejas afro-americanas na cidade. 102 anos depois, Martin Luther King, líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, foi assassinado aqui na sacada do Hotel Lorraine. Nas décadas seguintes, Memphis conheceu muitos Tyre Nichols. Elton Hayes, Darius Stewart morreram vítimas da violência policial. Tyre Nichols foi parado por policiais no trânsito no dia 7 de janeiro. Ele foi agredido com socos, pontapés, gás de pimenta e morreu no hospital 3 dias depois. Os policiais disseram que pararam Tyre porque ele estava dirigindo de forma perigosa, mas a polícia não confirmou essa versão. 5 agentes foram demitidos e acusados de 5 crimes, entre eles homicídio. Durante o velório, a comunidade reforçou o apelo por justiça e mudança. Esta moradora disse, não estamos seguros. O Papa Francisco celebrou hoje uma missa campal na República Democrática do Congo para mais de 1 milhão de fiéis. Foi decretado feriado nacional para que a população pudesse participar. Francisco também se encontrou com vítimas dos confrontos no leste do país. Amanhã, ele vai para o Sudão do Sul. Morreu ontem no Rio, aos 106 anos, a escritora Cleonice Berardinelli, que ocupava a cadeira número 8 da Academia Brasileira de Letras. O velório foi hoje na ABL, em que ela ingressou em 2009 como uma das maiores especialistas do mundo em literatura portuguesa. No documentário O Vento Lá Fora, Cleonice aparece ao lado da cantora Maria Bethânia, lendo trechos da poesia de Fernando Pessoa. Eu estou preso ao meu pensamento como vento preso ao ar. Em 2014, Cleonice Berardinelli recebeu o prêmio Faz Diferença na categoria prosa, das mãos dos também acadêmicos Zuenir Ventura e Merval Pereira, atual presidente da ABL. Também no Rio, morreu o ator Ilia São Paulo, aos 59 anos. Uma das principais atuações de Ilia foi no remake de Irmãos Coragem, em que fazia par romântico com Dira Paz. Em 2020, atuou em Amor de Mãe, o último trabalho dele na Globo. A causa da morte não foi divulgada. A seguir, começa o Mundial de Clubes da FIFA em Marrocos. Alagamentos interditam a principal rodovia entre São Paulo e o sul do Brasil. A chuva forte de ontem em São Paulo alagou pistas da rodovia Regis Bittencourt. É o nome do trecho da BR-116 entre as capitais paulista e paranaense. Mais de 24 horas depois da interdição, a principal ligação entre São Paulo e o sul do país continuava parcialmente bloqueada. Eram 7 horas da noite de ontem, quando o alagamento travou a Regis Bittencourt, na altura do quilômetro 276, em Embu das Artes, na Grande São Paulo.
Em meio a carros na contramão, ônibus e caminhões parados, o drama do motorista e 2 passageiras desse carro, que começou a afundar, obrigando a mulher a sair nadando. Os 3 conseguiram se salvar. Um ônibus ficou ilhado e os passageiros só foram resgatados quase 15 horas depois. O dia foi passando e uma das principais rodovias do país continuava travada. Tudo isso aqui para hoje. Era, né? Agora não é mais. Deu prejuízo, atrasou muito o seu dia? Muito. No começo da tarde, a situação ainda muito difícil por aqui. Um caminhão drenando aqui parte da água, pouca gente para ajudar a escoar o trânsito, só uma fileira de carros passando ali pelo cantinho. Os carros menores ainda têm medo de passar. Os carros maiores já conseguem atravessar, mas só por uma faixa. E o trânsito continua muito ruim por aqui. Motoristas e moradores da região dizem que os alagamentos são comuns nesse ponto. Dessa vez foi pior. Parte de um galpão desabou, bloqueando uma galeria e a água ficou parada na rodovia. Durante toda a tarde, funcionários da prefeitura tentavam desobstruir o curso da água. Deu chuva forte, aqui está acontecendo isso. Uma rodovia federal, né? Se você for pegar aí de São Paulo a Curitiba, o tanto de pedágio que tem, valores agregados e acontecer isso daí, teve gente que dormiu aqui. A concessionária Artéres declarou que está fazendo a drenagem para a liberação das pistas e que sinalizou a rodovia desde ontem. Vamos ver como vai ficar o tempo amanhã? Boa noite, Eliana. Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata e muito boa noite para você também. Todo o estado de São Paulo tem previsão de temporal nessa quinta-feira. Também o sul do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, grande parte de Mato Grosso do Sul e do Paraná e essa faixa que vai do norte do Pará até o litoral do Ceará. Em São Paulo e em Curitiba são esperados 40 milímetros de chuva. Em Campo Grande, 30 e em Fortaleza, 50 milímetros. Todas ficam bem abafadas. A mesma condição de tardes quentes e com chuva volumosa em Teresina, em Macapá, em São Luís e em Belém. Inclusive, Belém é a capital mais chuvosa do Brasil em fevereiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Tem média histórica de 438 milímetros e ainda há meses mais chuvosos por lá. É o caso de março e de abril. Em relação ao calor, as regiões historicamente mais quentes em fevereiro estão em laranja escura aqui nesse mapa. Elas incluem Boa Vista, Cuiabá, Vitória e Teresina. E na capital do Piauí, o calor de fevereiro ainda fica longe do de outubro, que é o período do BR-OBRO, a sigla para o final de setembro, outubro, novembro e dezembro, quando as temperaturas são muito altas por lá. Amanhã, sol e calor o dia todo, somente onde esse mapa está amarelo, lá em parte de Roraima, e também entre o extremo sul do Rio Grande do Norte e o norte do estado do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio, mais sol do que chuva nos próximos dias, mas quando ela vier, pode ser uma pancada forte. Agora, o destaque mesmo fica para o calorão, com máximas entre 33 e 38 graus até o fim de semana, e sensação de bem mais, de até 45 graus. E ainda vai ter região mais quente do que o Rio. Esses pontos em vermelho escuro. Eles pegam parte do sertão e do agreste nordestino e, principalmente, o Rio Grande do Sul. Em algumas cidades gaúchas, os termômetros podem passar dos 40 graus, especialmente a partir de domingo, quando volta a ficar mais seco. Até amanhã. Bonner, Renata. Até amanhã. A Advocacia Geral da União pediu à Confederação Brasileira de Vôlei e ao Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil o banimento do jogador Wallace. Ele postou uma enquete numa rede social sobre um hipotético ato de violência contra o presidente Lula. Depois, apagou a publicação e pediu desculpas. A AGU quer a aplicação de multa de R$100 mil além do banimento e argumenta que a conduta de Wallace configura o delito do Código Penal brasileiro de incitação ao crime. O clube egípcio Al Ahly venceu o Auckland City da Nova Zelândia na abertura do Mundial de Clubes da FIFA no Marrocos. Com o placar de 3-0 hoje em Tanger, o Al Ahly se classificou para enfrentar o Seattle Sounders dos Estados Unidos nas quartas de final.
O vencedor terá pela frente o Real Madrid, o campeão europeu. O Flamengo embarca amanhã para o Mundial e vai enfrentar o vencedor do jogo de sábado entre o Al Hilal, da Arábia Saudita, e o Wydad Casablanca, do Marrocos. Agora há pouco, na reportagem sobre o cronograma nacional de vacinação, nós cometemos um erro. Nós dissemos que na segunda etapa da imunização contra a Covid, a partir de março, o público-alvo seria a população de menos de 12 anos. Mas, na verdade, é a população com mais de 12 anos. Está feita a correção, então. Depois de Travessia, tem um BBB, em seguida, Cinema do Líder e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã.